Fala galera, beleza com vocês? Sábado, galera, ontem eu não postei vídeo, então vou subir o vídeo hoje só para mostrar aqui meu resultado. O resultado foi bem mal, 438 aqui no dia de ontem. Praticamente todas as operações perdedoras. Aqui foi alguns giros de contrato que o robô fez no dia de ontem, ó. E ontem todas as operações, todas foram nossas, nenhum gain. Terminamos nossa semana também desta forma aqui. Estávamos bem até terça-feira. De quarta em diante, a gente tomou esse drawdown aqui, bem cabuloso. Deixa o nosso mensal também tá do mesmo jeito, né? Como é pegar a primeira semana ali do mês. E os últimos 30 dias também caiu bastante aqui, ó. Vocês só vê a curva aqui que eu tava tendo desde quando eu iniciei. A gente caiu aqui para 571. Então, galera, o que que eu fiz a partir disso, né? Tive que tomar uma nova decisão, né? Então, o que eu tomei como decisão a partir dessa perda aqui? Eu não quero que essa curva volta aqui para o zero, né? Então, tem que me prevenir, tem que fazer algumas coisas. Então, ontem eu fiz alguns prompts ali para inteligência artificial e tudo mais. Isso aqui tudo foi gerado por IA, tá? Então, ele me estabeleceu diversos cenários aqui que eu posso estar utilizando. Aquele cenário ali que eu mostrei é um cenário de tendência. Então aqui ele me deu também perfis de trading, né? Então eu posso estar utilizando um perfil mais conservador, onde eu vou operar apenas com um contrato, meu stop em média de 50 a 80 reais por trade e um limite de perda diária de 150, uma meta de ganho de 80. Aqui seria o cenário mais conservador aqui para essa estratégia. O risco do capital seria de 300 reais, 8%, né? E aí ele me informou que eu precisava ter pelo menos de 8 a 10 robôs simultâneos, né? Porque quando eu fiz essa simulação aqui para IA, eu informei qual é o número de robôs que eu tinha e quais são os robôs de lateralidade e quais são os robôs de tendência, né? Então ele fez a métrica a partir desses pontos. Então aqui tem um cenário moderado também, utilizando 2 contratos, e aqui um cenário mais agressivo, que é utilizando 3 contratos. Aqui ele também fez uma simulação aqui de Monte Carlo, né? Que é um capital médio ali, as probabilidades. Embora ele vai gerar esses dados aqui com base no MetaTrader e com base nas simulações de Monte Carlo, né? Então ele vai criando cenários ali. Então aqui, ó, operando com um contrato, 2 contratos, 3 contratos. Então aqui ele mostra o quanto eu tenho que buscar para cada cenário. Ó, no conservador, ele fala para utilizar um contrato no máximo de ordens compradas de 3 comprados ou 3 vendidos simultâneos, uma perda máxima de 150 no dia e um lucro máximo de 80. Então utilizar trailing stop nos 15 minutos, período 20, desvio 2, sair pela máxima ou mínima dos últimos 3 candles e uma variação percentual de 0,5%. Então é que aqui eu também mostrei para ele que eu tenho gerenciador de posições, né? Então ele montou todo esse cenário aqui de acordo com o prompt que eu mandei para ele. Deixa eu ver se eu tenho um prompt aqui. O primeiro prompt aqui, cara, eu vou fazendo bastante coisa aqui, tá? Com IA. Eu gosto de usar bastante esse Cloud IA. Então aqui, se vocês for ver, olha o que eu fiz. Eu peguei esses 3 relatórios, né? Que é o meu relatório que eu acabei de mostrar para vocês. A minha curva de patrimônio, como está. E o meu robô de gerenciador de posições. Então aqui ele tem o número máximo de operações compradas, número máximo de operação vendida, lucro máximo, perda máxima. Tem todos esses cenários aqui onde eu posso imputar no meu robô de gerenciador de posições. Então aqui eu descrevi para ele que eu tenho mais de 20 Expert Advisor, né? Que ele entende que Expert Advisor são robôs ligado no MetaTrader 5, operando no gráfico do mini índice Bovespa, com um contrato. Atualmente estou com um capital de 3.400 e gostaria de ajustar meu ganho diário ou o tipo de estratégia a se usar. Atualmente tenho robôs para operar a favor da tendência, na compra e na venda. Tenho robôs de lateralidade que operam com ordens de buy limit e sell limit, que são ordens que esperam o preço chegar até elas para startar, né? E aí eu tenho 6 robôs de tendência na compra, 4 robôs de lateralidade na compra, 6 robôs de tendência na venda e 4 robôs de lateralidade na venda, né? Então aqui dá o total de 20 robôs. Na média o stop varia de cada robô, de 250 a 400 pontos. Então eu falei para ele que eu ia anexar uma imagem cujo nome de relatório, que no caso é essa,
Estou operando desde o dia 11/2/2026. Vou estar anexando também a curva de patrimônio, cujo o nome será patrimônio. Então, tudo que eu fui mandando para ele, eu descrevi como que eu ia colocar o nome de cada conteúdo também para ele saber, para ele se basear e ele não se perder. E vou anexar também um robô de gerenciamento de posições, onde posso controlar o número de contratos que posso usar. Se seguir tendências de saídas, tendo na máxima ou mínima, por exemplo, stop de 200 pontos, e conforme o robô suba, eu vou ajustando as máximas e mínimas. Tenho saídas por ATR, também posso usar também limite de perda e limite de ganho. Vou anexar também, cujo nome será gerenciador, né? Então eu falei que o gerenciador de posição ia estar com o nome de gerenciador. Se vocês olharem aqui, o nome do arquivo está como gerenciador.png. E aí eu coloquei, gostaria que você analisasse os dados anexados e monte 3 perfis com expectativa matemática e estatística. Monte perfis conservadores, medianos e agressivos. Então, de acordo com isso, ele foi criando aqui, né, meio que uma simulação com base nos robôs que eu tenho e com base no resultado que eu venho absorvendo também, venho tendo aqui no Day Trade, né? Então ele me mostrou todo esse cenário. Então aqui vocês podem ver que a conversa foi muito mais adiante, né? Fui pegando várias coisas assim que eu precisava ajustar ali nos meus robôs, e montei também um cenário aqui para trend following, né, que são estratégias que eu posso surfar a favor da tendência. Então aqui ele me sugeriu também um limite de perda diária de 150, operar no time frame de 15 minutos, utilizar 12 robôs somente de tendência, ou seja, somente 12 na compra e 12 na venda, sem utilizar robôs que operam lateralidade. Então aqui ele me mostra a média de trades que eu vou ter por dia, de 1 a 1,5 a 2,5 trades. Um win rate aqui seria, eu acho que uma taxa de acerto de 30 a 35%. E o meu payoff seria de 4/1 a 12/1, né? Então meu fator de lucro iria estar entre 1,40 a 1,90. E a expectativa de trade estaria de 30 a 60, né? Então e o meu drawdown máximo seria menor do que R$450, né? O que aconteceu em um único dia, né? Então o retorno médio esperado seria de 1.200 a 2.800 e o risco de ruína aqui de 12%, né? Então aqui ele mostra todos os cenários. Ele montou até essa página aqui que é o gerenciador, o que eu tenho que estar utilizando. Ele montou também essa parte aqui de EA de tendência. Juro pra vocês aqui, não foi nada, não foi eu que fiz nada aqui. Ele simplesmente foi montando aqui toda essa estrutura de uma forma que eu consiga olhar e ter uma base, né? Aqui, ó, se vocês forem ver, de acordo com esse último, poderia criar parâmetros que eu posso usar, ou seja, modificar o número de robôs, limite de perda diária, limite de ganho, etc. Então aqui, ó, vou mandar isso aqui, vocês vão ver que ele vai raciocinar aqui, vai criar uma nova métrica aqui, né? Então aqui ele sempre manda o arquivo para mim, ó, e eu vou lá e baixo, ó, tá vendo? Tendência stop financeiro. Então aqui ele mandou um código em HTML, provavelmente ele deve ter feito isso aqui utilizando um HTML5. E vocês podem ver que o cenário fica bem bonito assim de olhar, né? Os perfis que ele fez aqui pra mim. E eu fiquei tipo abismado, cara, porque assim, eu trabalho com programação, eu já desenvolvo algumas coisas com IA, mas isso aqui que ele mostrou pra mim eu achei bem surreal, cara. Não tava esperando ele montar um cenário. Então eu fiz uma comparação também entre outras duas inteligências artificiais, né? Eu utilizei também o Gemini e eu utilizei o DeepSeek, utilizando os mesmos parâmetros ali que eu mandei, que foi o primeiro prompt. E todos eles foram bem assim próximos um do outro, né? Todos eles me falaram que eu tinha que utilizar uma perda diária em média de 150 a 100 reais para não causar o mesmo que vem causando ali na minha conta, né? O que fez eu ter um drawdown talvez bem alto, né? E aqui ele ainda estava realizando esse prompt. Assim que ele finalizar eu mostro para vocês. E aqui basicamente, galera, o que eu tava fazendo aqui, né? Aqui eu tô fazendo alguns testes, alguns backtests também, né? Tem umas estratégias aqui no Profit, só que eu ainda tô meio inseguro de estar utilizando elas, né? Até porque elas não tem um resultado. O Profit em si, ele não tem um backtest totalmente confiável, né? Em que você possa fechar os olhos, que nem o do MetaTrader e até o do MetaTrader, porque eu fico acompanhando as operações que meu robô faz e as operações que meu robô na conta dele faz. Às vezes são
operações distintas assim de um do outro, sabia? Às vezes dá uma entrada na conta demo, mas na conta real que tá rodando as mesmas estratégias não fez aquela entrada. Então eu acho isso muito estranho às vezes, sabe? Porque a minha conta real ela tá sendo rodada ali na VPS e a conta demo roda no meu computador mesmo, né? E dá muitas essas divergências, cara, muita mesmo. Então aqui no Profit provavelmente vai ter diferenças também, né? Então aqui, ó, eu tenho uma curva de patrimônio aqui dessa estratégia e ela tá até sendo uma estratégia legal aqui, ó, se vocês forem ver, desde o dia que eu comecei a rodar, essa daqui é a fluxo alvo fixo, ó. Então vamos pegar aqui. Claro que na semana não vai estar igual o resultado, mas ó, o lucro mensal dessa estratégia deu 200 aqui, né? Vou colocar dos últimos 3 meses que ele vai pegar tipo todas as entradas dessa estratégia. Não pegou? Pegou. R$264, né? Tá com uma curva aqui bem legal. Vou pegar aqui, ó, somente do semanal. Semanal deu R$200, alvo fixo, né? Então aqui ele tá buscando 44 de ganho e uma perda de R$40. Se a gente for ver aqui no backtest, a gente coloca aqui no semanal. Foi 240, né, o nosso. Aqui tá dando 332. Porém tem um dia aqui que eu lembro que eu liguei os robôs mais tarde. Então ele não pegou essas operações aqui, ó, do dia 4 de março. Se a gente pegar o meu no dia 4 de março, ó, vou pegar aqui o dia 4 de março, 4 do 3 e 4 do 3. Se a gente pegar o dia 4 de março, eu liguei meu robô atrasado. Deixa eu ver. Eu liguei ele, então ele pegou operações. Ó, essa operação aqui aconteceu 9h45 e essa aconteceu 9h45. Deixa eu ver. Aqui no total deu quantas operações? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 operações, no meu deu 4. Ah, tá aí. Deixa eu colocar, ajustar pelo dia também, né? Então aqui foi dia 4. Senão vai ficar errado. E aqui dia 4 também. Então no meu deu R$8 positivo, né? Só que aqui deu 52. Deu uma operação a mais. Que provavelmente foi essa aqui, ó. Foi essa primeira operação aqui que o meu não pegou. Se não foi ela, foi a segunda. Foi alguma das duas, tá? Só que o meu terminou R$8. Ele finalizou aqui. E essa daqui deu um pouquinho a mais, né? Aí na segunda também. Deixa eu ver na segunda o meu. Dia 3. Dia 3. Vamos ver como foi o dia 3 no meu. Dia 3. E aqui dia 3 também. Vamos ver se ele acertou bastante. O dia 3 ele fez 136 no total de 5 operações. Vamos ver aqui no dia 3 também. Galera, tem que conferir todos os resultados para ver se o backtest tá fiel, né, aos resultados. Dia 3 e aqui dia 3. Vamos ver. Aqui deu 136 na minha conta real. Deu 136. Então aqui, ó, a gente tá vendo que tá batendo os resultados, né? Embora aqui teve até um drawdown de 32, no meu não teve esse drawdown. E o número de operações aqui parece que foi maior também. Deixa eu ver. Vamos ver. Desempenho, resumo. Que deu 5 operações, 4 perdedoras. No meu deu... dia 3. O meu deu 5 operações também, 4 perdedoras. Mesma taxa de acerto. Os resultados aqui estão fiéis até, né? Não tem muita disparidade entre eles. A média de tempo de operação. O que mudou ali foi a curva de patrimônio, né? Porque aqui no backtest ele mostra que teve um drawdown aqui, né? Ele mostra que chegou a cair. Então aqui ele fez um trade e ganhou 44. Aqui ele fez um trade e ganhou 88. Só que aí eu não entendi porque de 88 ele fez um drawdown de menos 32. Não faz sentido isso aqui, né? Enfim, não faz sentido porque uma perda seria pelo menos metade aqui, né? Era pra ele ter ido até a metade, não caído tudo isso aqui. Enfim, são coisas do Profit, né? Não dá pra entender muito bem. Mas... os resultados estão até sendo fiéis ali, né?
Vocês puderam ver que teve a minha curva de patrimônio ali na semana foi até legal. E aí o que eu tô ajustando mais é essa questão do meu gerenciador de posições ali, né? Tá trabalhando um pouco com as metas mais saudáveis e o risco de perda também mais controlado, né? Porque ontem aconteceu de eu ter esse loss um pouquinho grande, né? Eu vim de 2 dias seguidos de loss. Isso, querendo ou não, machucou bastante a conta, né? Nos últimos 30 dias. A gente pode voltar para cá, pro topo novamente, sim, mas vamos correr menos risco do que a gente vem correndo, né? Porque eu acredito que eu também estava operando de uma maneira muito alavancada, com um monte de robô ligado ao mesmo tempo. Isso, querendo ou não, aumenta significadamente o declínio, né? Ó, aqui ele está fazendo umas perguntas, né? Então, eu coloquei que poderia criar parâmetros que posso usar, ou seja, modificar o número de robôs, limite de perda de área, limite de ganho, etc. Aí ele falou, beleza, vou criar um configurador interativo onde você ajusta tudo em tempo real e vê o impacto nas métricas, né? Configurador interativo pronto, tudo atualiza em tempo real, enquanto você mexe nos sliders aqui, você pode ajustar. Quantos CAs de tendência vai ativar? Tipo de 0 a 12, de 2 em 2. Quantos CAs de lateralidade irá ativar de 0 a 8? Número de contratos por operação. Stop em pontos de 100 a 800 pontos. Arraste o slider até que sincronize automaticamente. Limite de perda diário. Time frame. Look back de candles. Cara, olha isso aqui, velho. Então aqui, ó, a gente pode baixar essa versão. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Beleza. Então aqui, ó, vamos abrir esta página. Então aqui, ó, vocês podem ver que cada página que ele vai criando é uma interação diferente, né? Aqui ele já criou um sistema totalmente profissional, cara, e bem amigável, né? Pra gente poder ver esse layout aqui, bem top mesmo. Então aqui, ó, vamos ver vamos criar um cenário aqui, vamos criar um cenário de trend following. Então aqui, ó, vamos colocar 12 robôs de tendência, 0 robôs de lateralidade, contratos por operação, vamos utilizar um contrato, stop em pontos, 300 pontos. A média calculada de R$60, limite de perda máxima de 150. Vamos colocar a meta de ganho lá para, vamos colocar aqui R$600. Time frame de trailing stop, vamos colocar 15 minutos, colocar pelos últimos 3 candles. Saída por alvo fixo, vou colocar aqui ativado, a gente pode deixar desativado, vamos colocar ativado. Ideal, vou colocar full das 9 às 17, ou somente manhã, beleza. Então aqui, que se vocês for ver, ele já montou um cenário, né? Então a expectativa por trade seria de 52,38, fator de lucro seria 2.516, uma expectativa diária de 157 e uma expectativa mensal de 3.300. Drawdown máximo estimado seria de R$600, o win rate estimado seria de 36, ou seja, nossa taxa de acerto ia variar em 36%, e o nosso payoff de 4.02, risco de ruína de 912%, seria muito alto, né? Então, em todos os cenários aqui, o nosso risco de ruína está bem alto. O que será que a gente poderia fazer para melhorar esse cenário? Saída por alvo fixo, vou colocar aqui para ver se diminuiu. Não diminuiu. Se a gente colocar aqui, caiu bastante o risco de ruína. Se a gente operar das 10 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, ou se a gente operar só pela manhã, ó, com esse filtro de horário aqui, ele está sinalizando que seria o melhor pra gente. Então, saída para alvo fixo, ativado, beleza. Então aqui, ó, ele colocou número máximo de robôs de tendência, EAs de lateralidade, total de EA, deu as métricas aqui, resultados projetados, fator de lucro, expectativa matemática positiva, né? Gerenciador de risco, volume de um contrato, stop financeiro por trade de R$60, ou seja, 300 pontos, a perda máxima diária de R$150, uma meta de ganho de 600, ação ao atingir um limite, fechar as posições e travar, ação ao atingir a meta, travar as operações e fechar também. Máximo de operações simultâneas, 4 robôs simultâneos no máximo. Trailing stop, utilizar a máxima e mínima do candle, no 15 minutos dos últimos 3 candles. Gatilho de ativação, 0 pontos.
break-even automático de 150 pontos, break-even offset 10 pontos acima da entrada. E as ativas, 12 robôs de buy stop, é só stop, 0. E as de lateralidade, 0. Take profit no ZA, desative, ativado ou desativado. Seria o melhor cenário, ó, que aqui vai aumentando aqui, ó. Então, com a saída para alvo fixo ativado, a gente vai ter uma expectativa de fator de lucro de 1.789 e o capital projetado em 3 meses de 9.381, expectativa mensal de 1.369, expectativa diária de 65, expectativa por trade 26. Se a gente desativar, nosso capital projetado em 3 meses seria de 27 mil, caraca, é muita coisa. Fator de lucro 2.9, expectativa de trade 64, expectativa diária de 164, expectativa mensal de 3.438. Então aqui, ó, vocês podem ver que ele já está criando as métricas aqui, né? E de acordo com os riscos de ruínas ali que ele pode ter, né? Então aqui seria o cenário B. Então aqui ele cria vários cenários onde a gente pode utilizar. Você pode ver que cada cenário ele vai criando. Aqui seria o meu cenário atual. O meu cenário atual eu estou com uma expectativa por trade de 1.24 e um drawdown estimado de 2.400, né? O risco de ruína de 85%, bem alto. E uma expectativa média mensal de menos 130, expectativa diária de menos 6 e o fator de lucro está bem ruim. Então, do jeito que tá bem ruim, né? Porque eu tô sem meta de ganho, sem limite de perda, tô com stop somente ali, tô com 12 robôs de lateralidade, o que aumenta bastante o meu drawdown e o meu risco de ruína. Então, no cenário B seria o melhor. Embora meu risco de ruína ainda está em 348,3%. Todos os riscos estão bem altos, né? Pelo capital que eu estou trabalhando aqui, que é alto, né? Quer dizer, baixo, seria ali de 3.400. Então, não tá tão legal trabalhar com esse capital, né? Mas é isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, façam isso também. Se vocês quiserem também o prompt que eu utilizei aqui, vocês me falam, que eu posso estar mandando aí também pra vocês. E é isso. Então, o que eu vou fazer aqui do meu lado? Eu vou começar a ajustar meus robôs, ajustar as minhas métricas, né? Pra estar utilizando aí esses robôs. Beleza? Então, beleza, galera, eu vou deixar o vídeo da operação de ontem. É uma sequência de stops que eu tomei. E deixe um like, um comentário se você gostou desse vídeo. Curte, compartilha com seu amigo trader e tamo junto. E é nóis, galera. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto.